Podcast Carreira em Pauta, um oferecimento ITEC. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Essa iniciativa é uma iniciativa do ITEC que visa alcançar você, que é o nosso aluno, ou mesmo alguém que pretenda fazer um dos nossos cursos. O objetivo do nosso podcast é apresentar o dia a dia da profissão que você esteja pleiteando, falar um pouco a respeito dos desafios enfrentados, falar um pouco da carreira profissional, do que você pode fazer após concluir um curso técnico, uma qualificação. E para isso, nós traremos aqui a cada episódio um profissional da área específica para estar comentando a respeito desses assuntos. E na primeira conversa, nós teremos aqui a profissional da saúde, Ercilene Feller, que é mestre em saúde coletiva, especialista em saúde pública e também em saúde do trabalhador. A mesma exerce o cargo de secretária de saúde em educação no município de Xinguara e vem prestando aí um trabalho relevante na área da saúde ao longo de um período de 13 anos. Então, para nós, Ercilene, prazer em tê-la aqui conosco para a nossa primeira entrevista, o nosso primeiro podcast, trazendo aí à tona essa profissão tão importante que é a profissão do técnico de enfermagem. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui com vocês, falando a respeito da enfermagem e, assim, desse instrumento tecnológico, né, gente, que é esse podcast. Então, é um prazer estar participando, tá, juntamente com vocês. Só fazendo uma fala a respeito do departamento hoje que eu ocupo, tá, gente? Na Secretaria de Saúde, porém, o Departamento de Educação em Saúde. Estamos ali contribuindo por um tempo e vamos falar a respeito, né, de vários assuntos sobre a enfermagem hoje, né, professor? Maravilha! É um trabalho, diga-se de passagem, de extrema relevância, pois até onde entendo do trabalho aqui, Ercilene, trata-se de um departamento da Secretaria de Saúde que está sempre trazendo atualizações para os profissionais, não é isso mesmo? Isso mesmo. Hoje, a atuação do profissional de enfermagem, ela é muito ampla, né? Então, esses cargos, os cargos de gestão, hoje em dia, é muito ocupado, né, pela enfermagem. E, assim, trabalha muito com a educação, os profissionais de educação têm que estar buscando atualização, né? E é muito bom. Maravilha. Ercilene, assim, para nós iniciarmos aqui o nosso diálogo, existe, pelo que nós conhecemos, o enfermeiro padrão e o técnico de enfermagem. O que é que nós poderíamos citar como alguns dos aspectos que geram uma certa diferença no nível profissional de cada um desses profissionais dentro da área da saúde? Bom, a lei de exercício profissional, ela estabelece até mais pessoas, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, as parteiras, né, que antes faziam muito esse trabalho de parto domiciliar, então conseguiram regulamentar essa profissão, e até o aprendiz de enfermagem. Mas é mais comum até na nossa região o enfermeiro e o técnico de enfermagem. O enfermeiro é o profissional que possui o curso de graduação, um profissional autônomo, liberal, para exercer suas atividades. E o técnico de enfermagem é um profissional que, mediante a obtenção do diploma do curso técnico, né, ele é enquadrado nessa categoria. E é muito importante para a composição da equipe de enfermagem, né? Segundo a legislação, quando há contratação do técnico de enfermagem, o enfermeiro ele precisa, né, fazer parte do quadro como
representante técnico, né, como responsável técnico, na verdade. Então, são profissões assim em ascensão pela quantidade de quadros, de departamentos que eles ocupam, né? Certo. Então, há algumas atribuições que são específicas do técnico de enfermagem. Dentre essas atribuições, Ercilene, quais a gente poderia destacar? O que, digamos assim, o que faz o técnico? Quando eu estou lá dentro do hospital, eu sou o técnico, o que eu faço? O técnico de enfermagem, gente, é imprescindível. Por quê? É o profissional que ele fica mais tempo com o paciente, né? Com o usuário do serviço. Então, ele, tanto na assistência direta, quanto também em outras ocupações, assim, o técnico de enfermagem ele é muito presente. E, assim, ele é responsável pelas atividades técnicas, né? Ele auxilia o enfermeiro no planejamento, em todo o processo de dimensionamento, porque pense numa profissão que pega muito a respeito, que influencia muito na gestão, né, dos instrumentos, que às vezes a gente vê assim, muito profissional ali na assistência direta ao paciente. Mas, por exemplo, quando ele vai fazer um curativo, ele passou a checagem naquilo tudo, né, naqueles materiais para não faltar nada, todo o processo de esterilização, de desinfecção, tudo aquilo ali, a equipe de enfermagem e o técnico de enfermagem é imprescindível, porque ele atua mais diretamente no processo técnico, né? Podemos dizer, então, que o técnico de enfermagem é o profissional linha de frente. Isso. Ele tem o primeiro contato com o paciente, e, digamos, é um procedimento cirúrgico, de curativos e tal, esse técnico é o que faz todo esse procedimento. Isso. Tá, e, claro, em todo diálogo, conversa, início de profissão, há aquele friozinho na barriga do primeiro dia de trabalho, né, as atividades que serão exercidas e tal, e o que podemos dizer que seria algo comum para um técnico de enfermagem encontrar ali no seu primeiro dia de trabalho? Trabalhar em equipe. Eu acho que o relacionamento interpessoal é muito aprimorado, porque a equipe de enfermagem, como a gente até, né, antes do podcast até comentou, né, são os profissionais no serviço de saúde, geralmente, são os profissionais mais numerosos, né? O técnico de enfermagem até mais que o enfermeiro, né? Então, assim, o desafio maior, geralmente, são as relações mesmo interpessoais. Certo. Então, digamos que o profissional técnico de enfermagem, ele precisa estar, em primeiro lugar, preocupado em manter um bom relacionamento. Se ele é um profissional que tem um relacionamento com os colegas, consegue trabalhar em equipe, consegue desenvolver atividades em grupo, isso é uma indicação de que esse estudante provavelmente será um bom profissional na sua área, porque envolve muito trabalho em equipe. Isso ajuda muito. Outra questão também é o preparo profissional, né? Hoje em dia, quanto mais preparo, se esse profissional já tiver um curso de informática, se esse profissional tiver uma especialização, quanto mais preparo, mais isso agrega, né, na formação dele e o melhor desempenho para as atividades também. Certo. No meio de todas essas qualificações, numa das nossas pautas aqui, creio que envolve também um pouquinho de legislação, de direito, porque atualmente vivemos em um período em que as pessoas elas tendem a tirar proveito de diversas situações, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre uma moça que estava se afogando, o guarda-vidas a resgatou, né? Fez massagem cardíaca, fez respiração boca a boca, todo o procedimento de primeiros socorros ali para poder salvar a vida da moça, e posteriormente a moça processou o guarda-vidas porque havia tocado o corpo dela sem autorização, né? E uma das nossas pautas aqui,
O profissional da enfermagem, o técnico, ele cuida da higiene dos pacientes, né? É um dos itens. Como é essa relação profissional quando o técnico de enfermagem está lidando com o sexo oposto no exercício da profissão? Há muitos problemas, há muitas reclamações em relação a isso. Quais os cuidados que o profissional ele precisa ter para que ele exercite a sua profissão sem esses danos colaterais? Bom, bem lembrado, né? Bom, existe o Código de Ética, né, que é ministrado em disciplina, bem no início do curso, que fala a respeito disso, né, alguns cuidados relacionados à preservação da imagem do paciente, né? Tem todo um roteiro a ser seguido desse processo de higienização, né? E também, além, né, dessa questão, porque o profissional de enfermagem, ele assiste o paciente em todas as fases da vida, né? Como a gente já falou, em vários departamentos. Então, assim, zelar pela segurança do paciente, né? Porque, às vezes, ele pode lidar com um paciente inconsciente, né, com um paciente agitado, como em leitos psiquiátricos. Então, além dele estar ali focado no processo de higienização, ter toda a parte ética, né, e também estar zelando pela segurança do paciente. Certo. Então, o Código de Ética para o profissional de enfermagem deve ser um documento de cabeceira, né? De cabeceira. E, além disso, os cuidados, né, para que não aconteçam esses efeitos colaterais devem ser tomados. Enfim, falando um pouquinho mais aqui sobre o nosso profissional técnico de enfermagem, existem assim, diversos níveis de fratura, de queimaduras e outros tipos de situação. Há alguma limitação para que o técnico de enfermagem atue nesses casos? Tipo, digamos, uma queimadura grau 3, somente o profissional X pode lidar com esse tipo de situação. Ou não há uma divisão em relação a quais tipos de curativos que pode ser feito pelo profissional técnico? Como é que funciona isso na prática, né? Essa linha que gera aí essa pequena divisão do enfermeiro padrão e o técnico de enfermagem? Os pacientes com maior grau de complexidade, os procedimentos realizados nele geralmente é função do enfermeiro, né? Então, assim, principalmente, vamos falar aqui da assistência direta, né, do ambiente hospitalar. Então, assim, quando o paciente chega, geralmente o ambiente, ali o departamento, ele tem a sistematização da assistência de enfermagem. Então, é feito várias fases ali, né, do histórico daquele paciente, avaliação, e aí a classificação ali daqueles procedimentos. Então, os procedimentos curativos de maior extensão, pacientes que exijam ali cuidados de maior complexidade, é função do enfermeiro. E aqueles casos, né, de complexidade técnica menor, né, é função do técnico de enfermagem e o menor um pouquinho do auxiliar de enfermagem. Certo. Existem algumas exceções em caso, por exemplo, de técnicos de enfermagem que assumem unidades de saúde na zona rural, alguma coisa do tipo, que são quase médicos, né? Sim, gente, infelizmente na prática o que acontece? E quando a gente fala a respeito do Código de Ética, a gente toca muito nesse assunto, né? Porque às vezes a pessoa vai deixando se levar pelas questões, né, locais ali e acaba cedendo a muitas coisas, acaba assim abrindo muitas exceções, mas é importante ter cuidado em relação a isso. No Código de Ética está contido tanto os deveres, né, dos profissionais quanto as proibições.
Então, assim, é muito falado a respeito dessas exceções, assim. Bem, aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, me surgiu aqui uma curiosidade que possa ser também uma curiosidade dos nossos espectadores. Em relação a essa questão, né, quando o profissional ele cede digamos, a essa pressão do local, existe aí dois riscos, né? Um de o profissional não prestar o atendimento e, por exemplo, ser acusado de omissão do socorro, e outro de tentar fazer um procedimento que não é da sua alçada e acabar cometendo um erro, né, que possa gerar um comprometimento ali à integridade do profissional. Em um caso de alguém que ceder a essa pressão do local e acabar cometendo um erro, né, podemos dizer assim, por faltar o conhecimento técnico para lidar com determinada gravidade ali da situação e tal, quais tipos de penalidades esse profissional ele pode sofrer no exercício da sua profissão? Bom, então, nós humanos, nós somos dotados do sentimento de querer ajudar sempre, né? Então, assim, às vezes acontece alguma situação, então o impulso, assim, fora aqueles que ficam gravando, né? Mas geralmente a gente tendencia a realmente querer ajudar, né? Então, assim, é importante ele estar vendo a questão do preparo. Então, se eu não tenho, né, condições, se eu não tenho conhecimento para intervir em alguma situação, mesmo que ela seja de, né, extrema emergência, vamos dizer assim. Então, eu não faço. Tudo que eu for fazer deve ser para ajudar, né? Pode acontecer de a pessoa estar ali no local que não tem, né, não tem a equipe completa, é respaldada em situações de emergência, a pessoa, né, fazer alguns procedimentos até para manutenção da vida. Mas existe também a imprudência, a negligência, né? E aí a gente tem que estar tendo cuidado para... Às vezes a pessoa tem medo de ser negligente, né? Poder fazer e não fazer, né? Mas também não podemos ser imperitos, né? De fazer algo que não está preparado. Então, tem que ter cuidado aí entre essas situações. Além do não preparo, um risco que pode correr também é de não ter, como você mencionou, a equipe correta, os equipamentos corretos, né? As condições necessárias ali. Então, assim, o certo. E sempre se respaldar, né? Existe uma coisa que eu sempre bato na tecla quando eu ministro alguma disciplina, né, que é estar se respaldando. Existe prontuário, existe livro de ocorrência. Então, assim, nada por telefone. Porque mesmo que autorizem, né, eu fazer um procedimento por telefone. Então, está tendo muito cuidado com isso, o respaldo mesmo. E a anotação é o principal respaldo hoje que a enfermagem tem. Escreva bastante. Né? Não tenha medo de preencher prontuários. Não. O profissional do textão é o profissional, é a equipe de enfermagem. Sim. Silene, a gente tocou num assunto aqui, também muito importante, que é esse relacionamento, não somente profissional-paciente, mas profissional-acompanhante, profissional familiar, profissional responsável. Creio que para o profissional existem momentos assim bastante tensos. Por exemplo, em um momento de atendimento, em que um familiar está ali, o ente em estado grave ou gravíssimo, vítima de um afogamento, de uma, arma de fogo, arma branca, acidente, N motivos, né? E aquela pressão que vem para cima do profissional, né? Você é o profissional, você precisa salvar o meu ente querido. E como deve ser, de fato, esse relacionamento do profissional ali com o acompanhante, que muitas das vezes vai gerar essa pressão em cima do profissional da saúde? Então, isso acontece bastante também. Olha, existem algumas situações, hoje em dia o SUS até trabalha mais direcionado, né, nesse contexto. Por exemplo, pré-natal. A gente já orienta que essa gestante ela já traga
né, a gente pede de preferência o parceiro. Existe também o pré-natal do parceiro, que nesse processo a gente já trabalha as questões da paternidade, né, dessa divisão de responsabilidades, e também já esse preparo no processo de parto, né, se caso ele for acompanhar. Quando não, a gente pede também o acompanhante, geralmente a mãe, os avós, o que a gestante tem, né? Então, esse acompanhante, quando ele vai, gente, que é uma luta, a gente conseguir a adesão desse acompanhante. Então, assim, já é trabalhado isso. Então, ele já vai mais preparado, ele já vai, né, já sabendo a rotina do local, como que vai ser naquele momento e tudo. Mas existem algumas situações, por exemplo, uma emergência, né, sofreu um acidente, e realmente é muito complicado manter, né, o controle dessa situação, porque às vezes o acompanhante dá mais trabalho do que o paciente. Acontece. Então, assim, mas a equipe, né, principalmente ali quem está na assistência direta, o técnico de enfermagem está, né, muito, né, diretamente ligado nessa parte também, e está avaliando a situação, porque eu gosto até da frase que fala o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Então, assim, você, né, depois a gente vai estar falando também da questão quando esse paciente evolui a óbito. Então, assim, precisa se avaliar muito e também estar mantendo a informação, porque muitas vezes o que o acompanhante quer, né, e até o paciente, muitas vezes, é apenas a informação. O que vai acontecer comigo? Tudo isso é muito novo, porque às vezes a equipe está ali, é muito familiar, né? Eu estou ali, eu já sei o que vai acontecer, já, né, sei cada departamento o que faz, aqui é o paciente mais grave, aqui é o paciente menos grave, o paciente mais estável. E o paciente, ele se depara com aquilo ali, ele não sabe, né, direito o que vai acontecer com ele. Então, essa questão de informação é muito importante. A informação, acalmar, não é só dizer calma, mas traz uma informação que realmente o resultado vai ser a calma, tanto para o acompanhante, isso é importante, quanto para o paciente. Certo. Existe alguma circunstância, Excelene, que, digamos, o profissional consiga chegar e trazer essas boas novas, né? Diz, olha, vai dar tudo certo, fique tranquilo, que em questões de minutos a gente traz aí novidades, né? Existem outras que o profissional ele já tenha um diagnóstico de que talvez isso pode não ser ou a notícia que a família gostaria de receber. Nesses casos, o que você sugere para um profissional técnico de enfermagem que esteja estagiando ou que esteja iniciando a sua profissão em relação a lidar com essa situação? Eu, como técnico, eu chego e digo a verdade do que realmente vai acontecer, eu amenizo a situação, eu alimento uma esperança. O que seria um procedimento mais indicado? Quando a gente fala isso nas disciplinas, né, eles já ficam assim um pouco extasiados, né? Então, gente, é necessário um preparo, né, psicológico muito grande, porque isso vai acontecer. Eu estudei, quando eu fiz meu mestrado, com uma médica que tinha uma clínica, né, que trabalhava com paciente quando ele já não tinha prognóstico, como quando ele já não tinha, né? Então, os cuidados paliativos, porque geralmente, assim, quando a gente procura um serviço de saúde, né, já a intenção é para ficar bom, né? E o profissional também, vocês não pensam que é só o paciente que tem essa visão, o profissional também espera isso, né? A gente trabalha, é uma motivação, para que é tipo como a gente visse o resultado das nossas ações ali quando o paciente, né? E muitas vezes a gente não consegue sempre um desfecho, né, de vida. E é necessário o profissional entender isso também. Não é porque eu não atingi os meus objetivos. Não, muitas vezes eu conseguindo dar uma qualidade de vida para esse paciente, mesmo que ele não tenha prognóstico, mesmo que o quadro dele, né, seja irreversível, eu também estou cumprindo o meu papel. Então, o fato da morte, do morrer,
não é porque a gente é profissional de saúde que é muito bem resolvido, né? Isso precisa ser trabalhado. E no processo do curso também, né? São vidas, né? São Ninguém vidas. está preparado para ver uma vida sendo ceifada, às vezes muito cedo, né? E você saber, poxa, eu sou profissional, eu sou responsável por chegar lá fora e dizer para a pessoa que chegou aqui com um familiar que esse familiar não vai voltar. Isso. Isso nunca vai ser uma tarefa fácil, né, Silene? Não. E isso precisa estar resolvido dentro do profissional, primeiramente, para ele conseguir externar isso, né? Fizemos o que estava proposto, fizemos o possível, né? Mas, infelizmente, nem sempre é o desfecho. Essa clínica de cuidados paliativos recebeu muitas pessoas, né? Assim, e eu gostava muito, particularmente, assim, de ouvir os depoimentos dela, né? Parece que a gente fica mais, assim, já parece que a gente fica mais humano, né? Sabendo que não vou fazer todo o possível, vou proporcionar a esse paciente a segurança, né? O cuidado, mas que ele não vai continuar vivendo. E nós precisamos, né, manter o respeito até após a morte, manter o respeito a esse paciente até após a morte, né? Então, o preparo também, geralmente quem traz a notícia não é o técnico de enfermagem, mas ele, ali compondo a equipe, ele não deixa de fazer parte desse momento. E muitas vezes ele, né, acaba tendo contato com o familiar, sim. E não é porque ele não trouxe a notícia que ele não deve, né, ter uma postura frente a isso, uma postura humana, como foi falado, né? Encerrou-se as técnicas, encerrou-se as teorias, mas ali eu estou diante de um familiar fragilizado. Então, eu preciso ter, né, que a gente sempre remete à Política Nacional de Humanização. Não é só ser bonzinho, mas ter realmente uma postura que se espera para aquele momento. Certo. E Silene, e em meio a esse exercício da profissão, altos e baixos virão. Profissionais novos de carreira, profissionais com um currículo já mais extenso. Nenhum deles está isento de cometer erros. E já ocorreu fatalidades de, por exemplo, um paciente chegar para tomar uma medicação, não saber que tem uma determinada alergia, receber uma injeção e o paciente vir a óbito. Isso gera um conflito da família para com a instituição de saúde, para com o profissional que a atendeu. Enfim, o clima fica muito tenso, né? Um profissional que ele estiver em uma situação que possa gerar o óbito de uma pessoa, um equívoco, uma ausência de informação ou até mesmo um erro que possa acontecer. Como o profissional deve lidar em relação a um erro que possa acontecer no exercício da sua profissão? Sim, assim, existem situações que fogem um pouco do controle, né? A exemplo, esse que você falou, da questão da alergia. Se o paciente não sabia, é uma situação. Caso o paciente saiba, avisou, né? Muitas vezes quem faz ali o prontuário até registra, porque o indicado é isso. Quando eu sei que eu tenho uma alergia, eu já chego imediatamente, ou algum acompanhante meu já refere essa alergia, para que, né? Mas quando ele já relatou, quando está escrito e o profissional não se atentou, né? Isso pode implicar em penalidades, né? Ou muitas vezes o que acontece? O que a gente orienta? Quando, por exemplo, chega uma pessoa e ali está muito corrido, que é muito comum, a sobrecarga, né? Muitos pacientes, e ali quando eu vejo que eu não tenho condição de, né, eu corro o risco de misturar a medicação, por exemplo, e aí de repente fazendo uma pessoa trocada, eu corro o risco de cometer, né, algum erro, eu chego à minha chefia direta e já, né, falo que eu não tenho, né, às vezes até uma coisa mesmo da minha rotina, que é para eu estar fazendo, né.
é interessante que a pessoa reconheça isso. Não, eu vou me preparar melhor e depois eu faço. É melhor do que você colocar em risco a vida humana. Então, sempre está aquela questão que a gente falou, né? Do imperito, o imprudente e o negligente. Então, ter o cuidado para não estar cometendo aí imprudência, né? Ou imperícia. Dada uma fatalidade como essa, poderia até erguer a cabeça e prosseguir o seu trabalho, mas jamais conseguiria devolver essa vida, né? Exatamente. Então, dentro desse âmbito aí, seria um ato imprudente, né? Eu não ter a certeza do que será feito e aplicar um procedimento colocando em risco a vida do paciente. Sim. Bem, superando aqui um pouco dessa questão tensa, né, aí da profissão do profissional da saúde, do técnico de enfermagem, existem muitos mitos e realidades também acerca do profissional. E o que nós podemos, assim, hoje, dentro da carreira do profissional técnico de enfermagem, caracterizar como um mito ou como uma afirmação verídica sobre a profissão, Essilene? Vou começar pela verídica, tá, gente? A enfermagem, ela, nos primórdios, ela foi exercida por curandeiros, feiticeiros, né? Então, sem domínio técnico nem científico, certo, gente? Mas, assim, vou falar agora o mito. Teve a sua... Vou só concluir falando que teve a sua... Florence, né, uma enfermeira inglesa que desbravou a profissão. A partir daí, né, ela deu essa ênfase científica, né, a início pela higienização das mãos, conseguiu salvar muitos soldados, reduzir assim, drasticamente o número de mortos por causa da execução das técnicas, certo? Então, apesar da profissão ter se iniciado em guerras, né, ter há muito tempo atrás ser exercida de forma, né, por bondade, vamos dizer assim, não façam enfermagem por bondade, por ser, tá? Então, assim, é uma profissão que exige preparo, que exige conhecimento, que exige dedicação, né? Então, assim, e precisa realmente conquistar, né, muitos espaços. Mas tem bastante profissionais, mas no serviço de saúde, nos concursos públicos, onde mais abre vagas para a equipe de enfermagem, para o técnico de enfermagem, né, vamos dizer assim, mais diretamente. Essa profissão é uma profissão extremamente ampla. Ampla e precisa conquistar mais espaço. No home care, né? Às vezes a gente precisa de um serviço de enfermagem no domicílio, é difícil encontrar, né? Na estética, no processo na instrumentação cirúrgica, na urgência e emergência, na saúde do trabalhador. Então, assim, tudo cabe, porque a gente pensa muito na assistência direta ao paciente, né, lá no hospital, mas são vários, né, as empresas, então são vários os segmentos que hoje, né, tem campo para o profissional de enfermagem. Mas se dediquem, estejam dispostos a estar buscando mesmo, não tem muita a questão assim que se a enfermagem é arte ou ciência, né? Então assim busquem ler mesmo o respaldo científico, porque você pensa assim, né? Uma técnica incorreta, você não vai, por exemplo, ser abrandado porque você é bonzinho. Não, você precisa ser profissional, você precisa estar respaldado tecnicamente, você precisa estar buscando, né, nas técnicas, e isso a gente só faz com muita dedicação mesmo, viu, gente? Com muita leitura. Isso então, estejam prontos para estar mergulhado na profissão para fazer a diferença. Ou seja, você não será mais cobrado porque sabe muito e nem menos cobrado porque sabe pouco. Você precisa ser o profissional para todos os momentos, né? Uma curiosidade aqui, Essilene, acerca do profissional técnico de enfermagem,
na atuação interna do centro cirúrgico, né? Digamos que o técnico de enfermagem foi convocado ali, não sei como funciona esse procedimento, vou usar o termo aqui convocado, não é Tite, mas está convocando, né? Como é que seria o procedimento desse profissional ali dentro do centro cirúrgico? O que basicamente ele faria, né, o profissional técnico de enfermagem, dentro do centro cirúrgico? Olha, o profissional técnico de enfermagem, ele, desde antes, geralmente ele é escalado com antecipação, até ajuda, né, no preparo. Então, assim, existem as escalas e desde antes do processo cirúrgico em si acontecer, é feito toda a vista no local, os equipamentos, se estão todos funcionando, foco, questão de materiais, de instrumentais mesmo, como a gente já falou a respeito, né, existe uma especialização para a instrumentação cirúrgica, onde facilita ainda mais ele, né, ficar ali na sala fazendo essa instrumentação, qual a hora certa de pegar tal instrumento. Então, ajuda muito. Mas, desde antes do processo de cirurgia mesmo acontecer, é muito importante. Todo o processo... Gente, uma infecção hospitalar é um processo, assim, extremamente doloroso, né? Para o paciente, extremamente traumático. Então, é o profissional técnico de enfermagem que ajuda muito a prevenir isso, né? Com a organização adequada, a higienização adequada desses instrumentais. Então, desde antes do processo até a sua finalização, né, ele ali compõe a equipe. Maravilha. Então, isso quer dizer que o profissional, o técnico, né, de enfermagem, deve conhecer nas minúcias, né, as numerações de instrumentos, os nomes. E pela questão da linguística, existe muita variação dentro da língua portuguesa em si. Uma curiosidade aqui. A instrumentação cirúrgica, ela também sofre essas alterações? Também. Tanto é que cada médico, cada cirurgião, ele tem um ritmo, né? Então, geralmente, a equipe que circula ali no centro cirúrgico, eles nem gostam de trocar, porque aí estabiliza a equipe. Um profissional que já está ali familiarizado, né, com todo o processo, com o que vai ser usado por aquele determinado profissional, porque por mais que a técnica não fuja muito do que está sendo descrito, mas às vezes tem profissional que tem o seu jeitinho, né? E aí o técnico ali mais familiarizado, ele nem gosta que troque, porque ele já sabe, já oferece até mais estabilidade para a equipe, né? Certo. Então, isso explica o fato de os médicos já terem ali os seus prediletos, né? Sim. Podemos dizer assim. Toda a equipe. Já compreende o linguajar, já sabe o que ele precisa, na hora que precisa, é quase que funciona algo meio que no automático, né? Sim, já sim. sabe exatamente o que segue ali na sequência. Isso otimiza o procedimento, né? Uma cirurgia que poderia durar 2 horas, com uma equipe preparada, pode ser reduzida aí para 1 hora e pouquinho de cirurgia, né? E de forma bem menos tensa. Porque daí ele, às vezes, só no olhar, porque muitas vezes pode acontecer até né, sair alguma coisa ali do esperado. Então, só no olhar ali, quando você já está habituado a trabalhar, você já mantém mais o controle da situação. Não precisa falar muito. Às vezes o paciente, quando é uma cirurgia que o paciente não está totalmente anestesiado, ele observa tudo, né? E a equipe tendo essa sincronia, e o técnico de enfermagem é extremamente importante, né, nesses casos aí. Certo. Exilene, nós, como profissionais de enfermagem, estaremos lidando com pessoas. E onde há pessoas, logicamente, há sentimentos. Sim. Né? Pelo Código de Ética, creio eu que, como na maioria das profissões, profissional e paciente não deve ter nenhum tipo de envolvimento emotivo.
Mas isso é quase que uma tarefa impossível, né? É comum no exercício da profissão, tanto os profissionais quanto os pacientes desenvolverem algum sentimento de afetividade, tanto pelo profissional quanto pelo paciente? Sim, esses dias eu até vi um caso, né? Assim, mas eu não vou dizer, né, que às vezes um olhar, uma coisa assim, né, possa ser que a pessoa desperte o interesse, mas isso só pode ser materializado ali, essa fala, essa coisa, né, mais verbalizado fora do ambiente hospitalar, fora do ambiente de trabalho. Certo. Bem, havendo um relacionamento entre profissional e paciente, podemos assim dizer, não um relacionamento amoroso, erótico, não nesse sentido, mas no sentido de o paciente criar uma afinidade, por exemplo, com a história de vida. Por exemplo, uma mãe que tem um filho único, o filho está em estado terminal, essa pessoa vem a óbito e o profissional que está ali cuidando do banho no leito, da alimentação, né, de auferir a pressão, e tem os cuidados diários, né, com o paciente. Como o profissional ele pode lidar com uma circunstância desse paciente ele vir a óbito, né? Qual conselho você deixaria para os profissionais que atuam, que pode sentir uma afinidade com a história, com a vida de uma determinada pessoa e essa pessoa vir a óbito? Como o profissional lidar com essa circunstância? Na pandemia a gente passou muito isso também, né? Muitas percas, assim. Bom, é interessante o profissional se cuidar, né? O autocuidado, ele tem que ser priorizado, preservado, né? Dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física, porque tudo isso, né, vai trazer um bem-estar mentalmente também para ele. Então, buscar apoio emocional, muitos serviços oferecem esse apoio, né? Através dos profissionais mesmo específicos da saúde mental. Né? Caso o serviço não disponibilizar, procurar a sua chefia e falar a respeito disso, porque a gente pode sentir mesmo esse baque, porque no serviço de saúde, isso dependendo do departamento, isso é frequente. Né? Então, assim, o que eu deixo de conselho é o autocuidado, né? Cuide de você primeiro, busque esses cuidados, busque estar sempre alertas enquanto a isso para você poder cuidar do outro, né? Visto que o profissional de enfermagem é a profissão que atua mais diretamente sobre o cuidado. A essência da enfermagem é o cuidado. Existem profissionais que o foco é na medicação, outros profissionais que o foco está na doença, mas do profissional de enfermagem, a essência da enfermagem é o cuidado. Bem, e assim, você tem mais de 13 anos de exercício aí da profissão. Essas experiências, elas se tornam mais fáceis quando o tempo passa? Eu nem esperei ele perguntar. Não. Assim, eu tive experiência enquanto assistência, né, na unidade de saúde, trabalhei quase 8 anos nas estratégias de saúde da família. É interessante que algumas pessoas falam assim, e quando é que você vai voltar a ser enfermeira mesmo? Não, mas eu sou... eu continuo sendo enfermeira. Mudei de setor, não mudei de profissão. Sim. Então, assim, eu sempre vejo sobre, por mais que sejam, né, mais burocrática, mas aqueles papéis determinam a assistência de uma pessoa lá na ponta, né, que vai receber, né, às vezes quando chega quando faz a adesão do programa, cai o recurso, né? Então aquele recurso é mediante as ações realizadas. Então,
aquelas propostas ali, eu sempre penso como isso vai impactar na vida das pessoas. Eu não estou ali diretamente olhando, mas às vezes você recebe assim um benefício que você não sabe nem de onde veio, né? Então, tudo isso eu peço sempre a Deus, né? Para me direcionar, para que, mesmo que indiretamente, que eu não vendo o paciente ali na minha frente, mas o que eu esteja fazendo ali, através daquelas produções, através quando a gente planeja as ações, né, que essas ações realmente elas vêm impactar positivamente na vida das pessoas. E é sempre desafiador, porque a gente é norteado pelos agravos que acontecem no município, né? E muitas vezes a gente tem que estudar, isso é algo novo, a gente tem que buscar, diariamente, gente, ainda mais quando surge a época das campanhas maiores. Então, ou às vezes a gente nem esperava aquele agravo acontecer. Eu entrei no departamento naquele surto que teve Zika, vírus, chikungunya, da dengue, no final de 2016 para o início de 2017. Então, eu já entrei naquele boom, né? Então, Ou seja, bancada de pesquisa não faltava. Sim, e aí, gente do céu, agora a gente vai ter que trabalhar aí a promoção, a prevenção, aliado aos tratamentos, porque as pessoas já estavam doentes, né? E eu vou lhe falar que, como eu entrei nessa temática aqui, a promoção da saúde e a prevenção de agravos, ela deveria ser ainda muito mais valorizada. Porque a gente tem a mania de acreditar numa informação ou de dar ênfase para ela quando o problema chega na nossa casa, né? E a essência até do SUS, eu sou muito defensora do SUS, gente, eu amo o SUS, mas existem muitos desafios a serem percorridos, a serem vencidos, porque às vezes o usuário ele tem essa mania de dar mais ênfase para a informação quando o problema está instalado, né? E a gente quer, gente, não espere chegar, é mais caro, é mais, claro que tem questões que chegam mesmo que eu tenho que, né, buscar alta complexidade, mas se eu posso prevenir, vamos dar mais ênfase às orientações, né? Aquilo que o profissional está ali, separa um tempo para conversar com você, para te falar como prevenir, para te falar sobre aquele problema, que a gente só consegue prevenir um problema quando a gente conhece ele, tem informação a respeito dele. Então, a gente sente assim, muitas vezes que isso precisa ser mais valorizado. Por quê? Porque, assim, se a pessoa conseguir prevenir muitas coisas, é menos traumático para ele, é menos caro também, é menos desafiador. Então, assim, né, são os desafios que a gente enfrenta. Seria basicamente um padrão de serviço da vigilância sanitária, por exemplo, que volta e meia, né, tem os ACS que fazem as visitas nos lares, verifica como estão os quintais, as calhas e tal. Isso evita um surto de dengue, né, que pode causar danos, tanto físicos, materiais, e até mesmo levar à morte em casos mais graves, né? Sim. Então, prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Já diziam aí os nossos antepassados, né? Exatamente. Silene, e existem muitos medos que cercam as pessoas que pretendem ingressar em um curso de enfermagem. Tem pessoas que têm medo de sangue, tem pessoas que têm medo de agulha, tem pessoas que têm medo, inclusive uma colega minha, ela abandonou o curso de medicina quando chegou no período de trabalhar com anatomia, que tinha que dissecar cadáveres, né? Ela abandonou o curso, ela não conseguiu prosseguir. Em relação a uma pessoa que vem a óbito no hospital, por exemplo, qual o procedimento que o técnico de enfermagem ele precisa fazer? Há algo a se preocupar em relação a isso, ou há um departamento específico que cuida de um encaminhamento do corpo, de notificar o familiar, etc.? A gente encerra a assistência ainda mesmo depois da morte. A gente tem, né, toda a finalização.
Então, existe até um parecer dos conselhos, né, de enfermagem sobre isso. Eu vi um muito claro assim, do Distrito Federal, né, que é manter a aparência do corpo mais próximo, né, do natural. Antes do enrijecimento cadavérico, né, que é o rigor mortis que chama, posicionar, né, o corpo direitinho, devolver os pertences para a família. Cada local tem uma rotina, então esse é o mais geral, mas geralmente a forma que, né, que esse corpo vai ser transladado ou não, a forma que ele vai coberto, isso é muito da rotina. Mas a gente ainda finaliza ali, a gente assiste em todas as fases da vida o paciente e pós-morte a gente finaliza a assistência ainda deixando tudo organizado, né? Uma outra curiosidade em relação a esse assunto, a gente volta um pouquinho aqui na comunicação entre o profissional e familiar. Após o familiar receber essa notícia, é comum algumas reações. Tem pessoas que vão ter reações emotivas ali, de desmaiarem e tal. Outras vão querer ver o ente. E como se procede frente a essa situação? Olha, as fases do luto, né? Geralmente a pessoa, quando é muito relativo. Quando o paciente já não tem prognóstico, a família já tem um certo, né, uma certa forma de enfrentamento mais positiva, vamos dizer assim, que preparada a gente nunca está para perder alguém, né, gente? Mas, assim, varia muito de cada situação. Quando essa morte chega sem avisar, de forma abrupta, geralmente há aquela negação, né? A negação. A pessoa não quer aceitar de forma alguma que aquilo aconteceu, não cai a ficha. Quer achar um culpado, e muitas vezes é quem está ali na assistência direta, né, que recebe todo né, essas reações. Então, é mais um motivo que eu falei sobre o autocuidado, né, porque a gente lida muito com isso. Então, pode acontecer, né? E o profissional que já tem esse cuidado, já se cuida, né? E já tem todo um bom relacionamento com a equipe, já tem uma familiarização ali, né? Com o pessoal, com todos os demais que trabalham com ele, enfrenta isso de forma mais positiva também, não absorve isso para si, entende que isso é uma reação, né, que muitas vezes acontece por parte do acompanhante. Ou seja, não leva isso para o lado pessoal, trata Exatamente. no âmbito profissional. Isso vai ajudar muito o profissional de enfermagem a lidar com essas circunstâncias e esses problemas que ocorrem no dia a dia do exercício da profissão, né? Exatamente. Silene, outra questão aqui que vejo também ser bastante interessante ao profissional toda a segurança de um procedimento, quando alguém sente a autoconfiança de que eu posso fazer isso porque eu tenho domínio, né? Isso leva um tempo, não é da noite para o dia, né? Então, com certeza, em um cargo de liderança como você exerce, é comum encontrar pessoas que chegam no ambiente de trabalho inseguras. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou realizar esse procedimento? Será que tudo dará certo? Como estes serás, eles podem ser tratados, né, na vida de um profissional que se sente inseguro perante o exercício da profissão? Olha, o preparo da equipe, assim, geralmente o enfermeiro é muito cobrado em relação a isso, né? Ele é muito ciente que esse é seu papel, né? Está treinando a sua equipe, porque, igual você falou, a segurança, às vezes, vem de tanto eu praticar. Aquilo que eu pratico mais me dá mais segurança, exceto, né, quando eu vou falar em público. Eu faço muito isso. Mas faz parte. Isso. Mas as técnicas, geralmente, quanto mais você faz, mais você aperfeiçoa, né? As vivências também.
E é interessante assim, a gente gosta muito de plano, né? Plano, cronogramas, se acontecer isso, organogramas, né? Enfermeiro gosta muito disso. Por quê? Porque isso de forma mais lúdica, mais prática, né? Se chegar tal situação, vai para onde primeiro, né? O paciente passa naquele setor, depois passa para aquele. Quando departamentos que não envolvem assistência direta, mas em determinada situação, qual que é o meu papel? Né? É esse. Se caso chegar uma outra situação assim, eu encaminho, né, para cá. Nem sempre eu vou resolver tudo, mas eu preciso, até para direcionar, eu preciso fazer um direcionamento correto. Porque senão, além de eu estar, né, às vezes causando prejuízo para o paciente, o profissional ali também ele vai ficar instável, né, por não conseguir ali resolver, vai se sentir impotente. Então, toda boa chefia, ele se inspira, ele foca para que os demais, na ausência dele, os demais precisam resolver alguma coisa, não ficar só dependendo de alguém para resolver. Então, o preparo da equipe é muito importante em qualquer departamento. Creio que também não seja proibido e também não seja feio o profissional dizer não sei, não consigo sozinho e preciso de ajuda, né? É o esperado, né? É o esperado que a gente reconheça os nossos próprios limites e às vezes não só por não saber, mas às vezes até por estar sobrecarregado, às vezes não estar bem de saúde. Geralmente o profissional de saúde, por incrível que pareça, né, por ele ser profissional de saúde, às vezes ele vai adiando algumas coisas, né, principalmente na parte de saúde mental, né. Então assim, é interessante eu reconhecer os meus limites, tanto, né, por não saber, tanto também por não poder, né? Muito bem. Exilene, sabemos que a área da saúde é uma área muito ampla. Necessariamente, em nossa região aqui, quais os tipos de especializações técnicas, de pós-técnicos, você recomendaria para uma pessoa que estivesse concluindo um curso técnico ou que já é técnico na área e gostaria de ampliar um pouquinho mais o seu currículo? Olha, para a nossa região é uma demanda grande de saúde do trabalhador, né? Saúde do trabalhador é muito interessante e várias. Tudo que ele fizer agrega ao currículo. A gente sempre usa, né, aquilo que a gente agrega, né, no decorrer da nossa vida em algum momento. Então, assim, está também fazendo cursos preparatórios, né? Curso de aperfeiçoamento, né? Então, isso ajuda muito, né? E várias especializações aí, além dessa de saúde do trabalhador, se a pessoa procurar, né, vai ver que o técnico de enfermagem pode estar fazendo, não parar não, né, sempre estar buscando se reciclar, né, isso faz toda a diferença, até porque, né, as doenças elas nunca param os vírus sempre estão aí de roupa nova, né, a exemplo, essas variantes da Covid, direto saindo uma variante nova, então assim tem que ser também, né, a nossa busca por conhecimento, a gente não pode, né, cruzar os braços, a gente sempre tem que estar buscando agregar conhecimento cada vez mais. Exilene, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso primeiro episódio do nosso podcast e eu gostaria de lhe perguntar se você tem algum conselho, alguma recomendação que você gostaria de deixar para pessoas que pretendem ingressar em um curso técnico de enfermagem, para pessoas que já estão cursando e pessoas que já concluíram. Olha, que é uma profissão muito bonita, né? O técnico de enfermagem é uma profissão que precisa de profissionais, né, fazendo a diferença. A instituição que vocês buscarem vai ajudar muito vocês também. Então, procure uma instituição que zele por isso, né?
e que o mercado de trabalho, que vocês, quanto mais vocês se prepararem durante o curso, melhor vocês vão encarar o mercado de trabalho, né? Esse é o meu conselho. Maravilha. Exilene, e com certeza as pessoas que estarão assistindo aí o nosso podcast, estão nos acompanhando nas nossas redes sociais, poderão ter perguntas em relação à saúde e etc. E, de repente, desejem tirar alguma dúvida, esclarecer alguma dúvida, né, com você. Tem alguma rede social que você poderia estar disponibilizando para que essas pessoas pudessem enviar suas perguntas e ter uma interação com o profissional da área? Creio que isso também seja muito importante para pessoas que estão se descobrindo, para pessoas que vão iniciar o curso, para pessoas que estão no exercício, enfim. Olha, geralmente eu tenho o Instagram, né? Exilene Feller, Feller com 2 L's. Pode estar mandando direct, que às vezes a pessoa fica, né? Assim, eu não coloco muita aquelas caixas de pergunta, não coloco, né, gente? Isso é uma coisa, essa parte tecnológica eu tenho que aprimorar ainda mais. Mas pode estar enviando direct, sim, né? A gente já tem uma experiência com o ITEC, né? E assim, no campo de estágio, a Secretaria de Saúde sempre tem contado também com a presença do ITEC nas ações, né? E é uma instituição que procura sim, se atualizar, como é importante para a gente, enquanto instituição, também a gente tem observado isso, né? Então, vocês podem estar enviando direct pelo Instagram, Exilene Feller, que eu acho que vai ser o mais fácil de encontrar. Perfeito, pessoal. Nós vamos aqui finalizar o nosso primeiro episódio do nosso podcast, Carreira em Pauta. E aqui, no rodapé do nosso vídeo, nós vamos deixar o Instagram da Exilene, o Instagram do ITEC. Pedimos que vocês possam curtir, comentar aí o nosso vídeo, compartilhar, pois vocês estarão ajudando não somente pessoas aqui da região, mas pessoas em todo o território nacional que planejam dar seguimento aí nessa profissão tão maravilhosa que é uma profissão de cuidados, uma profissão de exercício do bem, um exercício de amor, com profissionalismo, né? Isso. Então, isso é muito importante para você que está nos assistindo, para pessoas que precisam se definir em uma carreira profissional, e esse podcast visa trazer essa ajuda nessa tomada de decisão. Dessa forma, agradecemos a todos pela atenção. Exilene, muito obrigado pelo seu tempo, por sua dedicação de estar aqui fazendo a abertura desse podcast com a gente. Então, isso para nós é algo que não tem preço. Queremos continuar sendo parceiros da saúde, queremos continuar sendo parceiros do município, e nós torcemos para que muitos profissionais possam se qualificar, preencher as vagas e ajudar, né, os demais profissionais aí. Afinal de contas, é um conjunto que se integra para que a sociedade ela usufrua do melhor da saúde, né? Isso mesmo. Foi um prazer, né? Nós estamos ali à disposição, enquanto profissional, enquanto também instituição, que sempre está de portas abertas para a instituição, para o ITEC, né? E foi um prazer estar com vocês, tá bom? Que vocês aproveitem bastante o conteúdo, que esclareça, se tiver alguma dúvida, que esclareça essas dúvidas, que venha servir para que vocês se inspirem aí na escolha da profissão. Maravilha. Exilene, muito obrigado, todo sucesso para você, tudo de bom na sua carreira profissional, que os seus sonhos e projetos se realizem e que Deus te abençoe grandemente, a você e toda a sua família. A todos os nossos telespectadores, que Deus vos abençoe grandemente e que vocês possam ter grande sucesso em tudo aquilo que se proporem a fazer. Grande abraço.
podcast Carreira em Pauta, um oferecimento ITEC.